O objetivo dessa aula é a gente entender as propriedades das potências. Título da aula aí, ó, propriedades das potências. Sugiro a vossas excelências que prestem bem atenção nessa aula, porque ela é uma aula muito importante, tá? Tudo que a gente vai tratar agora sobre potenciação usa essas propriedades, tá? Essas propriedades são extremamente importantes. Quase todos os assuntos de matemática também a gente usa essas propriedades. Então, sugiro que preste muita atenção. Primeira propriedade. O produto da multiplicação de potências de mesma base pode ser escrito como uma potência cuja base é a mesma e o expoente é a soma dos expoentes dos fatores. Por exemplo, se você tem aqui 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, o que você faz? Você conserva a base, ó, a base é 2, e você soma os expoentes, ó, 2 e 3, fica 2 mais 3, conservando a base, certo? 2 mais 3 é 5, então fica 2 elevado a 5, ok? Ou também você pode fazer de uma outra forma, olha só, você tem aqui 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a 3 é o quê? É uma multiplicação, né, de 3 fatores cuja base é 2. Então vai ser, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Esta primeira parte aqui representa esta potência. E essa outra parte aqui representa essa potência, ó. 2 elevado a 2 é a multiplicação de fatores cuja base é 2, né, ó. O número aqui que a gente está multiplicando é o 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Você conta a quantidade de fatores aqui que apareceu e essa quantidade, né, você conserva a base e a quantidade de fatores é o número do expoente, ok? Definição, ó, de maneira geral, para o A pertencente aos reais, M pertencente aos inteiros, sem o zero, a gente tem o seguinte, ó. A elevado a N vezes A elevado a M é igual a A elevado a N mais M, certo? Ó, você mantém a base, né, que a base é A, e você soma os expoentes, que é N e M. Isso aqui a gente está generalizando. Eu fiz de uma forma diferente, né? Eu coloquei primeiro um exemplo numérico e depois eu generalizei. Acho que fica mais fácil de conseguir entender. Quando a gente tem, né, com A diferente de zero, se o M for menor do que zero ou o N for menor do que zero, o A tem que ser diferente de zero, certo? Não existe zero ali elevado a um número negativo, ok? Então, propriedade aí muito importante. Segunda propriedade ali, ó. O quociente da divisão de potências de mesma base não nula. Ó, esse não nula é muito importante, porque a gente está falando de quociente. O quociente da divisão de potências de mesma base não nula pode ser escrito como uma única potência, cuja base é a mesma e o expoente é a diferença entre os expoentes do dividendo e do divisor. Por exemplo, olha só, a gente pode ter 6 elevado a 5 dividido por 6 elevado a 3. Isso daqui é a mesma coisa que eu escrever na forma de fração. 6 elevado a 5 dividido por 6 elevado a 3. E aí, ó, eu pego, conservo a base e subtraio os expoentes. Faz 5 menos 3, ó, que dá 2, né? Fica 6 elevado a 2, certo? Essa passada aqui pode aparecer deste jeito e você já vir direto para cá, ou pode aparecer desse jeito e você seguir aqui. Também você pode fazer de uma outra forma. 6 elevado a 5 dividido por 6 elevado a 3, o que é 6 elevado a 5? É a multiplicação de 6, a multiplicação de 5 fatores do número 6, né? Ó, então é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, dividido por 6 elevado a 3. 6 elevado a 3 é 6 vezes 6 vezes 6, certo? E aí você faz o quê? Você simplifica, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui. Você simplifica esse 6 com esse 6, esse 6 com esse 6, esse 6 com esse 6. Na hora que você simplifica, sobra o quê, ó? 6 vezes 6, que é a mesma coisa que 6 elevado ao quadrado, ok? Então, de novo, generalizando, ó, de maneira geral, para o A pertencente aos reais sem o zero,
m pertencente aos inteiros sem o zero e n também pertencente aos inteiros sem o zero, temos que a elevado a n dividido por a elevado a m é igual, em forma de fração, né? A elevado a n dividido por a elevado a m, que é igual a elevado a n menos m. Conserva a base, subtrai os expoentes. Ok? Terceira propriedade. Para elevar o produto de dois ou mais fatores a um expoente, podemos elevar cada um desses fatores a um mesmo expoente. Por exemplo, você tem aqui 4 vezes 3 elevado ao quadrado. 4 vezes 3 elevado ao quadrado é igual a 4 ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Ou você pode ter 4 vezes 3 elevado ao quadrado. O que é uma coisa elevada ao quadrado? É ela vezes ela mesma, né? Elevada a 2. Então, 4 vezes 3 vezes 4 vezes 3. Aí você pode tirar do parênteses, 4 vezes 3 vezes 4 vezes 3, e pode ordenar em grupos, né? Como é multiplicação, a ordem não altera o produto. Então, 4 vezes 4, que vai representar o 4 elevado ao quadrado, ó, que a gente obteve aqui, e 3 vezes 3, que vai representar o 3 elevado ao quadrado, que a gente obteve aqui, certo? Então, pode fazer dessas duas maneiras, claro que essa daqui é a mais fácil. Vale ressaltar aqui que a gente faz isso quando a gente tem produto. Quando a gente tem produto. Às vezes a pessoa se lembra lá do produto notável, e aí, só que no produto notável não é uma multiplicação que você tem aqui. No produto notável é mais que você tem, né, ó. O produto notável, ele é deste jeito aqui, ó. Ele é a mais b elevado ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, né? E aqui você faz o quê? Você faz a mais b vezes a mais b. E aí você faz, ó, a distributiva. Isso é diferente disso aqui, ó. Aqui a gente tem um produto. Tá vendo? A gente tem um produto. Aqui a gente tem uma soma. Então, não pode se confundir nisso daí. Tá? Eu vejo, sempre aparece algum aluno fazendo isso. Vê a mais b elevado ao quadrado, aí a pessoa bota a elevado ao quadrado mais b elevado ao quadrado. Tá totalmente errado, tá? Porque a pessoa se confunde com essa propriedade aqui de potência. Generalizando de maneira geral, para o a pertencente aos reais, b pertencente aos reais e o m pertencente aos inteiros, a gente tem o seguinte: o produto AB elevado a m é igual a elevado a m vezes b elevado a m. Com esse produto sendo diferente de zero, se o m for menor do que zero. Né? Se o valor aqui do expoente for menor do que zero, o produto tem que ser diferente de zero, porque não existe, né, um número zero elevado a um expoente negativo. Ok? Quarta propriedade. Para elevar um quociente de uma divisão a um expoente, podemos elevar o dividendo e o divisor a esse mesmo expoente. Essa propriedade é uma derivada da de cima, né? A gente tem o produto ali que a gente eleva, né, a um mesmo expoente, esse produto, e aqui na divisão a gente eleva a divisão a esse mesmo expoente. Então, ó, 15 dividido por 7 elevado a 3 é a mesma coisa que 15 sobre 7 elevado a 3, né? E aí você, ó, 15 dividido por 7 elevado a 3 é 15 sobre 7 vezes 15 sobre 7 vezes 15 sobre 7, que é a mesma coisa que 15 elevado a 3 dividido por 7 elevado a 3. Então você pode, ó, escrever, né, elevar o quociente da divisão a um expoente, né? A gente eleva o dividendo e eleva o divisor nesse mesmo expoente, certo? Dividendo 15 sobre 15 elevado a 3, divisor 7 elevado a 3, certo? A gente tinha aqui o expoente 3, ó. Aí a gente fez o quê? A gente elevou, né, o dividendo a 3 e o divisor a 3 também. Generalizando de maneira geral, ó, para A pertencente aos reais, B pertencente aos reais sem o zero e M pertencente aos inteiros sem o zero, né? Temos A dividido por B elevado a M é igual a elevado a M dividido por B elevado a M, certo? Você tem aqui a divisão, né? Uma divisão
elevado a um expoente, você pega e eleva aqui o divisor a esse mesmo expoente, o dividendo a esse mesmo expoente e o divisor a esse mesmo expoente também. Se o A for diferente de zero, o A é diferente de zero, né? Se o M for menor do que zero, né? Porque se o A for zero aqui, dá zero o resultado da divisão, né? Zero dividido por qualquer coisa é zero. E aí o M não pode ser, tem que ser menor do que zero, né? O A é diferente de zero na realidade se o M for menor que zero. Quinta propriedade. Quinta propriedade aqui, ó. Para elevar uma potência a um expoente, né, elevar uma potência a um expoente, podemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Olha só, você tem 7 ao quadrado, né, 7 elevado a 2 elevado a 3. Isso é a mesma coisa que escrever 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2, né? Aqui está elevado a 3, então a gente vai multiplicar isso daqui em 3 fatores. E aí a gente pode usar a primeira propriedade, né? Ó, que é a propriedade que quando a gente tem um produto de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Então, ó, temos um produto aqui de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. 7 elevado a 2 mais 2 mais 2, que dá 6. 7 elevado a 6. Ou você pode multiplicar os expoentes, ó. 7 ao quadrado, 7 elevado a 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 7 elevado a 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 7 elevado a 6. Não confundam, eu coloquei até aqui como esse quadrado aqui, ó, a observação. Não confundam 7 ao quadrado, 7 elevado a 2 elevado a 3 é diferente de 7 elevado a 2 elevado a 3. Isso aqui, ó, isso aqui é 7 elevado a 6. Isso aqui é 7 elevado a 8, tá? Porque aqui, ó, eu tô elevando ao cubo esse 2. Esse 2. Isso aqui, ó, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Certo? Eu tô elevando o expoente. Quando tá entre parênteses, aí sim, eu tô elevando o 7 e estou elevando o expoente a 3. Aqui não. Aqui eu tô elevando, ó, só o expoente. Então eu tenho que tomar cuidado para você não se confundir com isso daqui, tá? Muita gente vê isso daqui, ó, 7 elevado a 2 elevado a 3, aí a pessoa já faz a multiplicação aqui e bota 7 elevado a 6. Mas tá errado. Isso aqui é 7 elevado a 8, porque você está elevando só o expoente. Definição de maneira geral, ó. Para o A pertencente aos reais, M pertencente aos inteiros sem o zero e N pertencente aos inteiros sem o zero também, temos A elevado a N vezes M é a mesma coisa que A elevado a N vezes M, né, ó. Você conserva a base e multiplica aqui os expoentes. Com A diferente de zero, se o M for menor do que zero ou o N for menor do que zero, ok? Propriedades importantíssimas aí que temos que ter.